começamos a falar toda segunda-feira nesse horário aqui sobre trânsito. Estamos criando aqui um quadro voltado para a educação no trânsito. Nossa ideia aqui é sempre falar de trânsito todas as segundas-feiras às 11h30 da manhã. É para levar informação, orientação, as mudanças na legislação para você ficar bem por dentro. Falar também muito sobre a educação no trânsito. Então, o que a gente quer? Levar conhecimento e educação para o trânsito com o educador e especialista em trânsito, Fábio Campos, que aceitou esse desafio. Obrigado, viu, Fábio, por aceitar esse desafio e estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Satisfação e prazer novamente estar aqui com vocês, falando de um assunto que envolve todos nós, não tem exceções, e também tratar não só de dicas, também trazer aí algumas novidades o que pode estar acontecendo nas leis, que já mudou também, para que você que nos ouve, fique por dentro das atuais mudanças no nosso trânsito dia a dia. E a gente toda segunda-feira, o que acontece? A gente acaba abrindo o nosso WhatsApp, ou ligando o rádio, vendo a televisão, e é aquela violência geral no trânsito, nas estradas das cidades, nas estradas federais ou estaduais, aquela violência. Infelizmente, esse final de semana não foi diferente, muitas mortes no trânsito mais uma vez, aqueles acidentes violentíssimos, que a gente vê, que infelizmente é comum toda segunda-feira essa repercussão, Jorge, falando em acidente ou sinistro de trânsito, dentro dessa linha, que a gente vai falar agora um pouquinho, quero aqui dizer também a todos que a Lei 14.594 desse ano, ela publicou agora no dia 2, que todo dia 11 de maio se comemora o Dia do Agente de Trânsito. Tá aí um profissional, Jorge, que merece destaque, ter uma homenagem, Com certeza. Então, todo dia 11 de maio será o Dia Nacional do Agente de Trânsito. Isso, previsto na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 10, que tem a árdua missão de fiscalizar, E muita gente continua ainda, Jorge, praticando atos perigosos, irregulares, por entender que não tem fiscalização. E é o contrário, A fiscalização ela acontece através de abordagem, através de monitoramento por câmeras, mas sabemos que, claro, além da fiscalização, precisa do comportamento das pessoas. Este final de semana, em particular em Blumenau, você até já anunciou aqui, alguns acidentes, ou sinistros, envolvendo embriaguez ao volante, pessoas não habilitadas ao volante, e a pergunta que vem à tona, qual é o caminho, a solução para que possamos mudar essa realidade? Uma delas, Jorge, é a educação. Mas quando a gente fala em educação, eu volto aqui a insistir, Até quando nós vamos aceitar que alguém faça algo de errado no trânsito do meu lado? É o exemplo desse final de semana, o acidente com um de menor conduzindo um veículo embriagado. Então, você imagina, será que os pais desse jovem não sabiam disso? Os amigos? E é correto aceitar essa conduta na via pública? Aí que eu provoco a sociedade que, só para fazer aqui uma comparação, temos uma lei que divulgou o Dia Nacional do Agente, temos a educação que vai partir da família, do nosso dia a dia, mas juntando as duas informações, a mais importante é essa. Eu, como cidadão, o que eu estou fazendo para que nós possamos ter segurança viária? Até quando eu vou aceitar que o meu vizinho, o meu próximo ali faça algo de errado? E eu acho que isso deve ser assim e esperar uma fiscalização, porque a fiscalização, Jorge, às vezes não dá tempo de flagrar essas condutas. E, infelizmente, acaba aí com óbitos, pessoas machucadas, pessoas que não respeitam o próximo, não esperam o pedestre atravessar a faixa com segurança. Mas aí volta aquela base e a máxima que é comportamento é educação. E a gente precisa evoluir tanto nesse sentido, começa tudo, gente, dentro de casa, Quando o pai começa a dar o carro para o filho, quando ele não tem idade para dirigir,
ou estimula ele, ou dá o exemplo, vamos botar assim, né? Isso. Dá o exemplo de que bebe, pega o carro e sai, né? Tudo tem um modelo, né, Jorge? Tudo que a gente está praticando na nossa vida, nós tivemos uma referência. Né? E para quem está dirigindo, certamente é isso, né? Ele acompanha o que está do lado dele. Ele vai transportar isso com ele. E agora você falou uma coisa interessante, né? Você hoje está conduzindo um veículo em via pública, né? Está de carro, de moto, né? Talvez de moto não estão nos ouvindo, né? Mas de carro, caminhão e ônibus, certamente. Ou em casa. Lembre-se, estamos no mês de agora de junho, né? O documento do seu veículo está em dia, independente, né, da regra que eu tenho que respeitar, mas um dos elementos da educação é andar corretamente com a documentação. Tá? A sua habilitação está em dia, já verificou? Né? O documento do veículo, já pagou o licenciamento IPVA? Que é importante trazer isso aqui, Jorge, porque é o seguinte, IPVA não pago, e você se envolve em um sinistro, que é um acidente, você não vai ter o benefício do DPVAT, o proprietário do veículo. Vai ter os demais envolvidos, mas o proprietário do veículo não tem o acesso ao DPVAT, porque não está licenciado. E hoje, Jorge, para deixar bem claro, a lei mudou. Então, hoje, se você está com o documento vencido do veículo, você transitou em algumas vias que tem o vídeo monitoramento, onde que tem as câmeras filmando, tá? O agente já pode autuar você, tá? Sem ser abordado. Então, são duas coisas importantes, né? Tem que estar em dia porque você precisa de um benefício, né, do DPVAT. E segundo, se você for fiscalizado pelas câmeras, você poderá ser autuado e chegando, né, na sua residência ou no seu trabalho, você vai consultar o sistema, já vai aparecer a mensagem que você foi notificado. Tá? E quanto mais você passar em cruzamentos ou em locais que tem câmeras, vai gerando autuações. Né? Fica a dica. É isso aí. Bom, nas 2 últimas semanas, Fábio, a Prefeitura de Blumenau instalou alguns equipamentos, né, retornando com a fiscalização eletrônica no centro aqui de Blumenau. Por enquanto, esses equipamentos ainda estão em teste sobre dessa empresa que venceu o processo licitatório para instalar esses equipamentos aqui no município de Blumenau. São controlador de velocidade, redutor de velocidade e fiscalização de avanço de sinal. Avanço de sinal aqui em Blumenau, depois que todo mundo descobriu que não tinha fiscalização, é uma coisa grandiosa, né? Qual é a importância de se ter fiscalização eletrônica no município? Porque a gente teve uma campanha contra a fiscalização eletrônica, gerou muita polêmica. Uns concordam, outros acham exagero. E afinal, existe mesmo a chamada indústria da multa? Jorge, a resolução 798 de 2020, ela que trata sobre equipamentos de fiscalização eletrônica, tá? O controlador, o redutor, o furão, que é o avanço sinal vermelho, que esse avanço sinal vermelho, pelo menos, já faz aí uns 10 anos que Blumenau, pelo menos, um pouco mais, que não tem. Não tem indústria da multa, Jorge, porque precisa de fiscalização, sim, faz parte do conjunto de obras de segurança. É importante, o que nós temos que chamar atenção é o seguinte, vai ser implantado, porque existe uma responsabilidade do poder público que é fazer a fiscalização e construir segurança na via. E construção de segurança, Jorge, uma delas é a fiscalização. Isso é previsto pelo Código de Trânsito, a responsabilidade do gestor. Então, tem sim que implantar. Agora, a comunidade precisa entender que ela está uns 6 anos, mais ou menos 7 anos, sem ter nenhuma fiscalização, tá? Um pouco menos talvez, e ela tem que já começar a entender e já seguir a velocidade da via, porque lá em 2014 foi uma confusão, quando colocamos, né, quando retornou ali, as pessoas estavam, não tinha placa. Na verdade, há muitos anos as placas estão ali, só que como não tinha fiscalização, ninguém procurava saber quanto que era por hora. E agora com a implantação das lombadas, o usuário deve ficar atento, comece a ler todas as placas que existem nas vias públicas, porque os radares estão sendo colocados, instalados, por enquanto ainda apenas em teste, mas o prazo normalmente é de 15 a 30 dias para começar a fiscalizar. Então já comece a buscar, visualizar ao seu redor aonde estão as placas de velocidade, porque vai variar, né? É 50, é 60, que é a média hoje dentro do nosso município.
Então, as vias arteriais que ligam os bairros são as que mais vão receber esses equipamentos. Então, para quem já utiliza aí a Herman Rusch, 2 de setembro, Rua das Missões, já fique atentos, porque vai ter essas fiscalizações. E é importante, e não existe, viu, Jorge, indústria da multa. Não existe, Não, isso é uma ilusão, né, que os infratores usam, porque se para analisar a quantidade de veículos que circulam hoje em Blumenau, eu vou chutar baixo, Jorge, chutar baixo. Hoje, pelo menos, num dia, circula, em média, vamos colocar por hora. Blumenau, isso lá em 2014 já era um número grande, imagina agora que já aumentou bastante aí a aquisição de veículos. Mas deve circular, em média, 200 mil veículos por hora em Blumenau, em toda a sua malha flutuante. É muita circulação, né? São as viagens, nós chamamos, né? As viagens. Então, imagina, dessas 200 mil viagens, 10, 15 autuações. Então, são poucas, na verdade. É que, às vezes, essa fiscalização ela é equivocada, há um erro, e divulga essa autuação como se fosse a de maior aplicação. E não é. A maioria dos nossos usuários, eles cumprem a regra. Eles respeitam a norma. São casos isolados, mas tem que ter. Principalmente, além dessas questões de velocidade, Jorge, nós temos que intensificar as fiscalizações de final de semana. Que aí é outra situação que eu gosto sempre de falar, não gosto de deixar de lado, porque nós precisamos ter mais blitz, né? Tem que ter lombada eletrônica, tem que ter o radar, tem que ter o avanço vermelho e tem que ter a força presença. É importante o agente, o policial militar estar na via pública acompanhando, porque isso também traz segurança. Porque a presença do agente vai te inibir já de fazer algo de errado. Tá? Isso é natural, né? Vai criar uma situação de segurança. Opa, tem fiscalização na via também. Por mais que temos hoje os totens, né, que são agentes ali dentro daquela estrutura, fiscalizando a via, mas também é importante as blitz para somar com os equipamentos. Acho que falta um pouquinho também desse trabalho. E falta educação também, né? Ao ponto de você ver uma blitz e não ficar divulgando aí para todo mundo. Pode chegar num criminoso, né? Pode. Que poderia ser detido ali naquela blitz, e não é porque um aviso seu fez com que ele desviasse. Comum, né, Jorge? Ainda é comum, né? Pessoas que participam de grupo de WhatsApp para saber aonde tem blitz, né? Aí é uma situação muito particular de algumas pessoas. E eu sempre falo o seguinte, quem participa, né, desses grupos vai estar colaborando pela insegurança, mas a insegurança não dos outros, é dele mesmo. Né? Porque às vezes a sua própria residência foi furtada, né, ou alguém na sua casa foi agredido e foi denunciado a um veículo vermelho, Volkswagen, e divulga esse veículo, mas aí avisaram que tinha blitz, este veículo ficou sabendo, desviou dessa blitz e foi embora. Roubou a tua casa, né, machucou alguém da tua família, mas se ninguém tivesse divulgado a blitz, a Guarda Municipal de Trânsito, a PM, tinha abordado esse veículo, e tinha preso esse infelizmente, né, esse cidadão que vai contra a educação e a segurança da sociedade. Mas não podemos participar de jeito algum. Eu sempre, quando eu conheço alguém, né, que comunica, que participa, eu faço eu tenho uma conversa com essa pessoa para que ele possa realmente entender que o papel dele, na verdade, como cidadão, não é estar no grupo, e sim cumprir a regra, porque a gente vive num país que tem regras a ser cumpridas, não é uma bagunça, né? E precisamos deixar muito claro para algumas pessoas. 11 de maio, então, passou a ser instituído a partir de hoje, né, numa lei federal, 11 de maio, Dia Nacional do Agente de Trânsito. Para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante, Fábio, nem sempre é respeitado como deveria ser respeitado, né? Vamos falar um pouco da formação do agente de trânsito, da atuação do agente de trânsito, o dever desse profissional. O agente, ele é fiscalizador, Jorge, ele precisa de uma capacitação, né? Geralmente, não, ele tem que ser concursado, tá? Teve uma época que era contratado, hoje não mais, hoje tem que ser concursado. Ele precisa fazer no mínimo uma capacitação de 200 horas, capacitação, onde que ele vai aprender ali a parte também educacional, a parte legal, fiscalização, a parte operacional, né? Ele faz tudo no estágio, né? E normalmente, em média, 4 meses, eles passam se formando, porque eles fazem a formação, tem o estágio, para depois ir para a via pública. E além dessa questão, o trânsito, Jorge, como ele está entrelaçado, interligado com a segurança pública, ele também protege as pessoas, ele protege patrimônios. Lógico, não tem
aquele poder que tem a polícia militar. Mas ele é um agente municipal, né, que tem várias funções que colaboram para o policial também conduzir uma boa atividade na via pública. E o agente precisa também, além da sua formação, Jorge, de uma atualização. A cada 3 anos ele passa por uma atualização. Então, o agente de trânsito hoje, nos municípios que tem hoje no Brasil, é diferente o cenário. Tá? No quesito operacionalidade, por exemplo, vocês podem observar que toda vez que tem um evento na cidade, um cortejo, né, um desfile, uma caminhada, né, uma corrida, como que eles organizam esses eventos? Funciona. Você vê que realmente dá uma sensação de segurança quando eles estão perto da gente. Então faz parte, eu acredito que é uma atividade, não é fácil. É sol, é chuva. Eles têm que atender o acidente, eles têm que realizar o evento. Então estão sempre. Às vezes as pessoas ninguém gosta, né, Jorge, de ser fiscalizado, né? Ninguém gosta. Então por isso uma grande parte da comunidade, né, às vezes ela não tem bons olhos. Mas eu acho que isso também são minorias. A grande parte da nossa sociedade blumenauense em particular sabe a importância do agente e que ele precisa, claro, cada vez mais, né, de oportunidade também para se apresentar da sua importância e eficiência no meio. Porque às vezes isso não aparece tanto, só aparece às vezes quando há uma falha. Mas qual é o lado positivo, né? Ele faz parte na redução também do acidente. Porque quando não ocorre, Jorge, uma autuação, uma fiscalização, automaticamente, né, se ele autuasse, talvez estaria aí estaria evitando um acidente ou um sinistro. Então a falta de fiscalização ela pode gerar também infelizmente, alguém pode ficar machucado através de um acidente ou sinistro. Para que a gente tenha noção da importância dessa profissão. Aqui em Blumenau foi uma das primeiras guardas municipais de trânsito, né? A primeira do Brasil é a nossa referência nacional. Para a gente ver, né, como nós somos pioneiros em tantas coisas, né? Às vezes, Jorge, falta um detalhe que é valorizar o que nós temos. Nós somos a primeira cidade do Brasil a ter criado a Guarda Municipal de Trânsito, né, com toda a sua... Eu não sei falar isso, né? Com todo o seu efetivo baixo, que até hoje ainda é baixo, 130 homens aí, melhor, 130 agentes, né? Contratados para uma cidade aí, quase 400 mil habitantes, né? Quase 300 mil veículos, realmente faz milagre, tá? Faz milagre. Mas eu espero que em breve aí, né, todo o poder público, a sociedade, comece a enxergar, valorizar esse profissional que precisamos, porque sem eles, imagina o caos seria a nossa cidade sem os agentes de trânsito. É verdade. Agora, eu não sei se é impressão minha, também não há um levantamento ou algum lugar que a gente consiga saber se diminuiu ou não o volume de guardas de trânsito trabalhando na rua, sabe? Me dá a impressão que a uma época você caminhava, vocês via mais agentes de trânsito ali, aqui no centro da cidade, em outras regiões aí do município. Qual é o valor, a importância e o que pode ter assim de importância para o trânsito, para o respeito ao trânsito, o agente efetivo na rua, né? O condutor, o ciclista, o pedestre, ele ver que o agente está aí na rua. É muito importante, Jorge, porque primeiro que o agente não só fiscaliza, ele também controla. E esse controlar é ajudar alguém, passar informação, né, orientar. Isso também faz parte da função do agente. Com certeza, Jorge, hoje, pelo modelo que tem a gestão hoje, os plantões, CCO, pátio, então isso são locais ocupados por agente de trânsito. Talvez tenha que rever esses setores e trazer os agentes para a via, porque o efetivo é o mesmo. Há quantos anos já? 130 agentes para toda a cidade, que quase dobrou o efetivo, e o efetivo da guarda é o mesmo. Então talvez falte uma logística para que a gente possa ter mais agentes ao lado das pessoas, junto, como você falou. Como é importante ver um agente caminhando no bairro, no centro, porque te dá a sensação de segurança, né? Você tira a dúvida. É muito importante isso. Talvez... muda até o comportamento, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que é uma questão mesmo de reestruturar a parte administrativa, né? Talvez pensar num parque terceirizado, né? Algumas coisas pode terceirizar e trazer o agente para a função específica, que é o quê? Controlar, organizar o trânsito. Essa é uma função principal, primordial do agente de trânsito no nosso dia a dia. É isso aí.
Professor Fábio Campos, na semana que vem a gente pode falar, professor, inteligência artificial e o trânsito. Onde é que nós podemos, onde é que a inteligência artificial pode ser empregada, ou já é, não sei, ou vai ser, né, na questão da fiscalização do trânsito, ou nos veículos, o que vai nos auxiliar a diminuir essa criminalidade no trânsito, essa violência toda que a gente tem no trânsito. E essas novas formas de trafegabilidade, por exemplo, a prefeitura abre uma rua, faz 3 pistas e a do meio é uma faixa revertida, mas não educa o cidadão que nunca viu isso, né, que nunca passou por isso. De repente tem uma faixa lá, é por semáforo, mas no semáforo fica aqui, o outro fica 1 quilômetro de distância. Então eu queria muito que na semana que vem a gente pudesse debater isso, conversar sobre isso, que a nossa ideia aqui, além de educar, informar, é orientar, né, levar pressão, é discutir assuntos que nos façam, acima de tudo, evoluir e buscar um trânsito mais seguro. Ótimo, Jorge. Inclusive, falar do semáforo, porque o semáforo ele é do mesmo lado da esquina do veículo, não do outro lado, que é uma das questões. E é uma confusão, né? Porque quem chega pela primeira vez, eu vou falar aqui da General Osório. Isso. Tem muita gente que chega ali e para. Tá vermelho, mas o que é? Um semáforo? Isso. Né? Porque não é educado. É um xizinho vermelho, isso, mas né? é o quê? Né? Tá vendo isso pela primeira vez. Perfeito. Então isso pode gerar muita confusão. A gente teve ali muitos acidentes sérios, graças a Deus sem morte, mas muitos acidentes muito sérios aí. E a gente precisa educar acima de tudo, né? Vamos tá sim. faltando. Vamos passar tá assim, uma instrução geral de como que é e também falar do futuro semáforo que está chegando aí, né? Que tem mais uma luz, que é a branca. Né? Esse já vem com inteligência artificial. Esse é para os veículos que não têm Aí eu te faço uma pergunta. Hoje a gente precisa de uma central, uma pessoa olhando e acionando. A inteligência artificial pode acabar com esse mundaréu de que, olha, é recurso pra caramba, né? Você montar uma central, claro que, pessoas operando e tal. Pode. Claro que de bate pronto vai ter uma grande... Com a evolução do tempo, né? Mas é natural, a tendência é essa. Tem uma grande discussão sobre semáforo de 4 cores, né? Que vai que bacana. Então, semana que vem a gente fala sobre isso. Obrigado, Fábio, pela participação. Nossa Educação para o Trânsito volta aqui na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã.